Boa noite, malta. Boa noite. Espero que me estejam a ouvir bem. E enquanto vão entrando, eu vou pedir que vão dizendo aí um olá nos comentários, só para eu saber que a malta já está a chegar. Ok? Eu estou aqui em simultâneo no Instagram e no Facebook. Dar aqui uma atençãozinha aos dois ecrãs. Vou aguardar aqui só um bocadinho à espera que a informação passe para vocês que o direto já começou. E, entretanto, quando vão chegando, vão dando algum feedback, está bem? Que é para eu saber que a malta já chegou. Vão dizendo o vosso olá aí nos comentários, ok? Bora. Ok, já estou a ver aqui alguma malta a chegar. Boa noite, boa noite, boa noite. Como estão? Como estão? Hello, hello, hello. Bom, eu não sei se aparece nos dois sítios, mas eu fiz um comentário a perguntar aí à malta quais é que são os estilos de dança que vocês conhecem. Esta vai ser uma live específica sobre um determinado estilo, que já vou desvendar daqui a pouco, que não é bem um estilo, mas esta live vai ser sobre dança criativa. Apesar disso, eu gostava muito de perceber quais é que são os estilos de dança que a malta conhece. Conhecem vários, de certeza. Por isso, vá, malta. Vão dizendo nos comentários, por favor. Isto porquê? Porquê é que eu estou a explicar isto? Boa noite, boa noite, boa noite à malta que está a ir entrando. Assim é que é. Porquê é que eu estou a explicar isto? Porque, na verdade, a dança criativa não é um estilo. Por isso é que eu quero perceber o que é que vocês entendem por estilo de dança e o que é que vocês conhecem. Que estilos é que conhecem de dança, ok? Para quem está a entrar agora e não me conhece, eu chamo-me Sara Ferreira, sou professora de dança há mais de 10 anos e, ultimamente, tenho dedicado muito do meu trabalho à dança criativa. Foi uma coisa que eu até já expliquei na live anterior que fiz, onde contei um bocadinho do meu percurso. Foi uma disciplina que me suscitou bastante interesse na faculdade e que eu explorei e agora desenvolvo profissionalmente. É uma disciplina que me apaixona todos os dias e que me faz crescer e que me faz querer ensinar cada vez mais. E é sobre essa disciplina, a dança criativa, que eu vou falar hoje. Vai ser bastante rápida esta live porque a lógica vai ser só mesmo explicar-vos de que é que se trata. Mas, tal como eu disse nos stories de hoje, vai haver uma surpresa no final, ou seja, para todas as pessoas que se aguentarem até o final aqui a ouvir a minha explicação, que será breve, no final há uma surpresa. Portanto, mantenham-se até ao fim porque eu vou desvendar um pequeno segredo no final desta live que vocês vão querer saber, ok? Então, eu vou vendo aqui os vossos comentários à mesma, mas vou já explicar que um estilo de dança pressupõe que existam características específicas. Ou seja, com certeza, provavelmente vocês vão conhecer, por exemplo, o balé, o contemporâneo, as danças de salão, o hip-hop e tantos outros que existem, mesmo muitos, ok? Até em termos culturais, há imensos estilos que até na Europa nem se conhecem. Mas um estilo específico pressupõe isso, pressupõe que existam características e que são essas características que são transmitidas aos alunos, mas que pressupõem movimentos que são conhecidos desse estilo. Por exemplo, se nós estivermos a falar de balé clássico, apesar do balé ter várias vertentes, para quem conhece, por exemplo, a Vaga Nova ou a Royal, que são escolas distintas que ensinam balé clássico, mas que têm as suas próprias linhas de ensinamento. Mas apesar disso, o balé clássico, por exemplo, é conhecido da mesma forma em todo o mundo. Por exemplo, o plié, que é um passo específico de balé clássico, é conhecido com aquelas características em todo o mundo. E por isso se caracteriza como estilo de dança. Aqui, a dança criativa não é um estilo de dança. A dança criativa é uma metodologia. O que é isso? Isso significa que
não tem características que são reconhecidas daquela maneira em todo o mundo. A dança criativa que se aplica numa determinada escola pode não ser igual à que se aplica noutra escola. Pode ser diferente de professor para professor ou até de metodologia de escola para escola, ok? Apesar disso, há um pensamento que é comum, que é a exploração do movimento. E a partir daí são desenvolvidas as aulas. Então, o que é realmente a dança criativa? É uma metodologia. Eu vou aqui olhando para cima e para baixo porque estou entre o Facebook e o Instagram. E a malta está aqui a ir entrando e eu vou aguardando que vocês entrem e que me vão dizendo olá nos comentários para eu saber que a malta chegou e que está aí a ver. Ok? E não se esqueçam que eu disse no início que quem se mantiver até ao fim há uma surpresa. Ok? Vai ser rápido, mas é só para quem estiver a assistir. Ok? Então, estava a explicar. E isto porquê? Há muita gente que cada vez mais vai ouvindo esta questão da dança criativa, mas a maior parte das pessoas não sabe bem do que é que se trata. Acham que é alguma coisa que envolve a criatividade e envolve a dança, mas muito pouco por aí, não é? E por isso eu decidi fazer esta live, porque senti realmente que havia aqui algumas dúvidas sobre o que é realmente a dança criativa, não é? Então, é muito simples, como eu estava a explicar. A dança criativa é uma metodologia que, através de exercícios e de atividades que são propostas pelos professores, vão permitir tanto aos alunos, como também um pouco ao professor, mas maioritariamente aos alunos, claro, para explorarem o seu movimento. Portanto, são métodos que são usados pelos professores que, através de atividades, vão permitir a exploração do movimento dos alunos. Ok? Esta é a base, esta é a fundamental parte a saber da dança criativa. E isso difere-se dos estilos, porque no estilo é como se o aluno tivesse que seguir um determinado padrão, o aluno segue uma determinada característica que não pode fugir dessa característica, ok? É daquela forma é que é o correto e que se fizer de alguma forma diferente vai estar errado, ok? Então, na dança criativa isso não acontece, ou seja, quanto mais é usada a imaginação das crianças, mais exploração de movimento elas vão ter. Ou seja, não há um limite, não há uma regra, não há uma coisa que se pode dizer que está mal feita, porque cada criança tem uma imaginação diferente e que não tem uma barreira concreta. O que é que acontece? É claro que vamos pensar assim, a dança criativa não é restrita às crianças, porque nós podemos explorar o nosso movimento em qualquer idade. É como, por exemplo, cozinhar, não é? Nós podemos aprender a cozinhar em qualquer idade e quanto mais nós cozinharmos, melhor vamos ficar. É um pouco por aí, ok? E, entretanto, não há uma idade mínima nem uma idade máxima para começar a experimentar o que é a dança criativa. Mas, se eu vos perguntar qual é que é aquela idade em que não há limites na imaginação, em que não há nenhuma limitação que nos impede de agir, o que é que vocês respondiam? É em criança, não é? Ou seja, é a idade mais favorável para se experimentar a dança criativa, ok? Não quer dizer que os adultos não o possam experimentar. Pelo contrário, eu até acho que ficariam bastante surpreendidos se deixassem abrir a esta exploração e existem até algumas classes e algumas turmas de professores que disponibilizam esta disciplina para adultos e é incrível a transformação de aqueles adultos que entram com a mente fechada e os adultos que saem com a mente expandida. Uma vez expandida, jamais encolhe, não é? O nosso cérebro é um músculo que não volta à origem depois de uma vez ser expandido. Então, se realmente é em criança que a idade é mais favorável para usar a imaginação, não é favorável ou não é aconselhável ou de todo a melhor hipótese bloquear essa imaginação. Então o papel do professor numa aula de dança criativa é permitir e também guiar os alunos para que usem essa imaginação a favor da exploração do movimento.
Não quer dizer que seja uma aula em que se coloca a música e os alunos simplesmente fazem o que lhes apetece. Pelo contrário, a aula costuma ser bastante guiada, claro que varia de professor para professor e também de determinadas fases da aula, mas não é uma aula totalmente livre, digamos assim. Apesar de não serem bloqueados os pensamentos ou a criatividade dos alunos, a aula é guiada. Ou seja, é como se o professor desse as ferramentas e os caminhos para os alunos percorrerem, mas que esses caminhos têm a possibilidade de ter várias direções. Não há uma direção certa ou errada, cada um pode seguir a sua, através desse caminho, que é, no fundo, que é encaminhado através de atividades que o professor propõe. Agora, isso é como se fossem ferramentas, ou seja, o professor dá o martelo e as crianças tentam, ou imaginam, ou procuram, ou experimentam como utilizar esse martelo. E não há uma forma nem certa, nem errada de o fazer, ok? Então, esse caminho é feito diariamente. Num dia pode ser de uma maneira, no outro dia pode ser de outra, ok? Então já estou aqui a prolongar-me sobre várias hipóteses que é possível numa aula de dança criativa. Mas aquilo que é certo é que o professor vai sempre orientar o caminho dos alunos, mas o percurso e o resultado desse caminho é sempre fruto da imaginação das crianças e daquilo que elas fazem ao explorar o movimento aliado à sua imaginação. E nada está errado, nada está certo. Tudo é possível e todas as hipóteses são fazíveis, ok? Isto é um pouco então daquilo que é a dança criativa. E se chegaste agora, ficas até ao fim, porque eu vou fazer uma surpresa no final para quem ficar até ao final da live, ok? Então agora que eu já expliquei um bocadinho do que é a dança criativa, que no fundo é uma metodologia, não é um estilo, é uma metodologia que permite, através de atividades e propostas feitas pelo professor, permite que a criança alie o seu movimento à sua imaginação e crie a sua própria exploração do movimento, ok? Agora que já sabem isto, e que já perceberam que não é um estilo específico, e que até pode misturar várias vertentes, conseguem perceber que os benefícios da dança criativa são inúmeros, especialmente se começarem a fazer dança criativa em crianças. Então, o que é que acontece? Por exemplo, vou-vos dar o exemplo de uma criança que tem falta de coordenação motora, por exemplo. Na dança criativa, ela vai aprender, através de vários fundamentos que são base da dança criativa, como coordenar o seu corpo. Ou seja, vai ter uma noção muito maior das possibilidades do seu corpo, vai ter uma consciência maior de como é que eles se relacionam, dando um exemplo, parte superior com parte inferior, bilateralidade, lado esquerdo com lado direito, ok? Isto são pequenos exemplos de como, na dança criativa e explorando as várias possibilidades, as crianças vão poder aumentar a sua coordenação motora. Outro exemplo, crianças que são pouco sociais, que são introvertidas. Nas aulas de dança criativa, nós incentivamos bastante a interação entre os alunos e a exploração em grupo, não é? Nós sabemos que brainstorm, por exemplo, uma cabeça pensa melhor que duas, certo? Então, claro que era possível fazer uma aula de dança criativa só com uma pessoa, mas imaginem a potencialidade de o fazer em grupo, de o fazer em pares, de o fazer em turma. E ao inserir uma criança que é antissocial, que não costuma lidar bem com os outros, que costuma ser introvertida, inserir uma criança deste género, uma criança que não está habituada a lidar com os outros, numa aula de dança criativa, para além dela ter todo o seu tempo para se introduzir aos outros, ela vai perceber que o pode fazer e que isso lhe vai dar benefícios. E isso porquê? Outro exemplo, uma criança que tem pouca confiança em si mesma, uma autoestima baixa, ok? Se essa criança está inserida num grupo em que é bem acolhida, bem inserida, em que o trabalho é valorizado, o trabalho em grupo, ela vai conseguir perceber que as suas opiniões, que as suas ideias, que os seus movimentos são valorizados.
E isso internamente, entre outras atividades, vai permitir que a sua autoestima melhore, aumente e que tenha mais confiança em si mesmo. Agora, já disse alguns também benefícios relacionados à parte do indivíduo, não é? Mas se também pensarmos à parte da técnica e da dança em concreto, se uma criança pequena ainda não sabe bem o que quer, isto estou a falar em relação à dança, qual o estilo escolher, para que escola ir em termos de dança, a dança criativa vai lhe permitir perceber aquilo que melhor se adequa a si própria. Não em termos de técnica ou de regra, mas ela vai perceber aquilo que gosta mais de fazer, que movimentos ela prefere e vai ter a sua própria opinião em relação também a isso. Vai começar a gostar mais de umas vertentes do que de outras e isso depois poderá permitir mais tarde que ela escolha outro estilo específico, ok? É como se fosse uma rampa de lançamento. Eu até costumo aconselhar, ainda esta semana, uma colega minha com uma filha que tem 2 aninhos, me perguntou se eu conhecia algum sítio ou se dava aulas para as idades. E qual seria o estilo mais indicado? Ela perguntou-me, achas que eu devia pô-lo no balé? Não é demasiado cedo? E como eu disse também na live anterior sobre o meu percurso, eu não acho que haja uma idade específica para começar, porque estamos a falar de movimento e o movimento é inato no ser humano. Muito cedo a gente se mexe, não é? A gente não precisa de saber andar para dançar. Por isso não há uma idade específica para começar. Mas o que eu lhe aconselhei foi que procurasse realmente perto da zona onde ela vive, que é longe de mim, infelizmente, que procurasse então uma escola ou um professor ou uma turma de dança criativa para que assim pudesse iniciar nesse aspecto. Porque aí ela vai, a criança, né, neste caso, a Bebecas, que ainda não tem 2 anos, ela vai aprender a explorar o seu movimento. E depois sim, mais tarde, se quiser, vai poder escolher, se quiser então, outro estilo. Resumidamente, malta, e eu disse que era rápido, a dança criativa é uma metodologia que te vai permitir, estou a dizer o que porque a dança criativa não é só para as crianças, pode ser para qualquer pessoa, que vai permitir, então, através de ferramentas e exercícios, de atividades, sozinhos, em grupo, acompanhado, guiadas pelo professor, vai permitir explorar o movimento aliado à criatividade. E atenção, nada está certo, nada está errado, tudo é possível e todas as hipóteses são válidas para criarem o vosso próprio movimento, ok? E então, dito isto, e já aqui apresentando alguns dos benefícios que são inúmeros e que vos convido depois a dar aqui uma olhadela pelas páginas para verem alguns posts onde eu falo sobre isso, o convite mega e daí a surpresa é o seguinte: em breve vai haver uma aula de dança criativa especial, ok? Especial, porquê? Porque vai ser dedicada à exploração do movimento conjunto, do movimento com alguém, ok? E essa aula poderia ser feita sozinha, mas não vai ter a mesma produtividade, ou seja, é uma aula específica em que é necessário haver 2 pessoas ao mesmo tempo a fazer essa aula e vai ser feita online em breve, ok? E vocês vão ter acesso a essa aula com alguém, ou seja, pode ser a mãe e o filho, o pai e a mãe, pode ser o avô e o neto, o tio, a prima, 2 primos, 2 irmãos. A escolha é inúmera, até pode ser mais do que uma pessoa na mesma casa, não tem qualquer problema. E a surpresa é o seguinte: essa aula vai ser paga, mas se tu estás a ver esta live até ao fim, eu vou-te dar um código surpresa, uma palavra secreta. E essa palavra secreta vai-te permitir fazeres essa aula gratuitamente, ok? Porque assististe e tiveste curiosidade em saber o que se ia falar nesta live, ok? E que percebeste finalmente o que é a dança criativa e o quão importante a sua prática é, ok? Especialmente nas idades mais pequenas, especialmente nas crianças, ok? Então, esta aula vai ser muito importante também por isso, porque tu podes experimentar fisicamente
o que é e como é que, através das guias dos professores, das atividades que são propostas, tu vais conseguir explorar os teus movimentos. E que neste caso, nesta aula em concreto, são movimentos conjuntos, não são individuais, ok? Então, para teres acesso a essa aula, tu vais ter que ir ao link que está na minha biografia e que eu vou deixar em comentário neste momento. Portanto, acho que num já está. Vamos deixar aqui no outro. Ok. Acho que seguiu. Yes. Então, nos comentários agora deixei o link. Esse é o link de acesso para o pré-registro desta aula, ok? Vai ser uma aula, como eu disse, de dança criativa. Vai ser muito, muito especial porque vai ser dedicada a grupos, ou seja, o pai e a mãe podem fazer, o pai e a filha, dois irmãos, o tio, a avó, o primo com a prima, qualquer pessoa pode participar, mas é muito conveniente que o faça em conjunto, com alguém aí em casa. Será uma aula online, vai ser feita muito em breve e vai ser importante que tu faças já o pré-registro porque vai haver limitações de inscrições. Depois, vais receber todas as informações por e-mail, vais ser sempre informado do que é necessário e de quando é que vai ser, qual a hora que vai ser e quando é que tens que estar mega pronto e mega disponível para fazer esta aula em conjunto. Por isso, começa já a pensar, quem é que eu vou convidar? Ou trazer os teus filhos para esta atividade porque vai ser mega para as crianças, ok? Eu gostava de ver adultos, como é óbvio, com crianças, ok? Tragam as crianças para esta aula experimental. Vocês vão gostar muito e eles vão gostar ainda mais, ok? Portanto, estão todos convidados. Passem no link que eu deixei aqui em baixo e que vai estar também na minha biografia e que vocês podem passar lá logo o primeiro link, ok? Muito obrigada por terem estado a assistir. Muito, muito obrigada. Um ótimo... ia dizer outro dia da semana, mas hoje é terça, portanto tem que ser uma ótima terça-feira para vocês, o restinho da noite. E malta, aproveitem porque gratuito não vai haver muitas. Beijinhos a todos. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.